Olá, como vai? Hoje eu quero responder uma pergunta que muitos têm se feito. Será que nós já estamos vivendo os dias da tribulação profetizada na Bíblia? Algumas pessoas me perguntam, acho que já está no quarto cavaleiro do Apocalipse, que é aquele cavalo da morte, onde fala que haverá pestes. Então está aí a peste, o coronavírus matando as pessoas. Eu quero lembrar você que a tribulação é um período de ira, de destruição, de juízo, como diz a Bíblia. Então, é um período onde Deus vai estar tratando desse tema juízo de uma forma muito clara, muito específica. Não chegamos ainda nesse ponto, né? Alguns creem que a igreja estará livre desse período, outros não, acham que ela vai passar pela metade, pela primeira metade da tribulação, 3 anos e meio, alguns acham que vai passar pela tribulação toda. Independente dessa discussão, eu quero mostrar para você alguns pontos que devem acontecer, fatos que, se não acontecerem, não inicia a tribulação. Então, sendo bem específico, nós vamos buscar informações na Bíblia que nos deixem tranquilos a respeito de que nós ainda não estamos na tribulação. A maioria dos pastores concorda com essa afirmação, não estamos ainda na tribulação. Mas eu tenho assistido um vídeo aqui e outro ali, não vejo uma explicação clara a esse respeito. Por isso que eu me animei a fazer esse vídeo e fazer uma explicação mais bíblica, pegando versículos e explicando fatos que têm que ocorrer antes da tribulação. Então vamos a eles. Primeiro, a ausência do anticristo. Então a Bíblia é clara em dizer que o anticristo já terá sido revelado quando tiver início a tribulação. Nós vemos lá em Apocalipse 6, verso 2, que o primeiro cavalo, o cavalo branco, é o cavalo do anticristo. Não é Jesus ainda. Jesus vem no seu cavalo branco lá em Apocalipse 19. Aqui no 6, quem vem para vencer é o anticristo, é o tempo dele, é o período dele. Ele sabe que naqueles 7 anos ele vai prevalecer. Então é ele que vem como um vencedor, mas ele não é o vencedor, mas como um vencedor. Então é ele que tem que ser revelado para que tenha início a tribulação. Isso também está lá em 1 Tessalonicenses 2, verso 3, que diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. E lá em 2 Tessalonicenses 2:3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então veja, aqui o versículo está dizendo bem claramente, não será assim, ou seja, não haverá a volta do Senhor Jesus sem que antes exista a manifestação do anticristo. Então, nós sabemos que esse tempo que para o cristão, onde começa a tribulação, ela não vai existir sem que antes seja conhecido o anticristo. Isso parece natural. O anticristo é que vai dar início ao período da tribulação. Então ele já vai ser conhecido. Pode não ser conhecido exatamente como o anticristo, mas vai ser uma personagem conhecida de todos nós, como um grande político, um líder da ONU, um religioso, seja lá o que for. Segundo ponto, que não pode acontecer antes que esse fato se dê. Como haverá tribulação sem que se manifestem as duas testemunhas lá de Apocalipse 11? Então, se você perceber aqui em Apocalipse 11, a Bíblia fala de duas testemunhas. Homens de Deus que vão testemunhar a respeito da fé, vão trazer muitas pessoas à conversão. Mas como eles se manifestarão se ainda não tiver começado a tribulação? Não haverá isso. Vamos observar aqui o versículo 3.
E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ora, 3 anos e meio, essas testemunhas vão testemunhar a respeito da salvação. E eles serão inconfundíveis, estarão vestidos de saco, como era no tempo de Jesus, como era antigamente. Serão inconfundíveis. Provavelmente estamos falando de Moisés e Elias, que estarão vestidos com as suas vestimentas características. Então, vai ser algo muito claro, muito fácil de saber. E elas surgem no começo da tribulação. No meio da tribulação, elas são mortas e ficam um tempo lá na praça, e quando Deus as ressuscita e diz subir para cá, elas sobem, e isso é no meio da tribulação. Então, sem que existam 2 testemunhas testemunhando, e isso seria do nosso conhecimento, porque será algo bastante diferente, né? 2 pessoas vestidas com roupas de antigamente, falando sobre a salvação. Sem que isso aconteça, não pode ter iniciado a tribulação. Um outro detalhe, uma dessas testemunhas é Elias, e a Bíblia diz o que ele vai fazer. Ele vai profetizar, no verso 6, diz assim: e estes têm poder para fechar o céu para que não chova. E é o que deve acontecer nesses primeiros 3 anos e meio, daí a fome, daí todos os problemas que haverão na primeira parte da tribulação. Então, querido, enquanto você abrir a sua janela e tiver chuva, não começou a tribulação. Porque quando ela começar, Elias profetizará que não choverá por 3 anos e meio. E Moisés transformará água em sangue. Então nós vemos que serão dias bastante tribulosos, num confronto entre os homens de Deus e os incrédulos. Outra questão que não acontecerá antes que se dê esse fato: não vem a tribulação. Está lá em 1 Timóteo 4, versos de 1 a 3. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. No verso 3 diz assim: proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis. Então vemos aqui um outro fato que deve ocorrer antes da tribulação, ou concomitantemente à tribulação. Haverá proibição do casamento. Você viu isso aqui? O Espírito adverte expressamente que nos últimos tempos haverá apostasia e haverá também proibição do casamento. Ainda não aconteceu isso. Deve acontecer nos próximos anos, mas isso ainda não se deu também. O que também demonstra que não vai acontecer, não estamos vivendo ainda a tribulação. A palavra utilizada aqui para últimos tempos, que eu li, no grego é úteros e não escatos. Quando é escatos, é relativo à escatologia, poderia se referir a tempos anteriores, porque o fim dos tempos começou com a morte de Jesus. Mas quando diz ulteriores, quer dizer, é no final dos últimos dias. Acontecerão essas coisas, proibição do casamento, ok? Então, você fique atento, antes que isso aconteça, não começará a tribulação. Também aí no mesmo versículo, exigência de abstinência de alimentos que Deus fez para serem ingeridos pelos fiéis, pelos santos. Nós sabemos que a carne de vaca, por exemplo, é um alimento lícito que Deus fez para que nós nos alimentemos. Deus fala lá para Caim que o fruto da terra já não seria o suficiente para alimentá-lo, porque a terra foi amaldiçoada. Então Deus concede mais lá na frente a possibilidade do homem comer a carne de animais, e isso é porque nós temos necessidades de proteínas e tudo mais. Mas sem entrar nesse mérito,
O que acontecerá? Nos últimos tempos, o anticristo deverá proibir a ingestão de certos alimentos. Isso aconteceu? Ainda não. Nós vemos já essa tendência, pessoas falando, ai, coitadinho dos animais, ai, não pode matar. Então, essa tendência ainda vai aumentar e vai culminar com a proibição dos alimentos. Sem que isso aconteça, nós não estamos ainda na tribulação. Por último, eu quero ressaltar aqui sinais do céu. Lá em Joel 2, 30 e 31, tem uma referência a sinais vindos do céu. Então, nós sabemos que lá no Velho Testamento já existia o tema escatologia. Existem várias referências ao dia do Senhor, que é a forma como os escritores do Velho Testamento se referiam aos últimos tempos. Então, em Joel 2, nós temos o seguinte, versos 30 e 31. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, os sinais no céu. Lucas 21, 11 também fala alguma coisa sobre isso. Ou seja, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes, pestilência, haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Ora, tudo isso vai preceder a tribulação, vai preceder o grande dia do Senhor. Então, nós não devemos nos enganar. Esses sinais, eles são típicos que vão preceder a tribulação, não são a tribulação ainda. Por quê? Porque na tribulação todos os sinais serão bem piores. Então, se hoje nós temos pestes, é um sinal que estamos chegando, mas as pestes que teremos na tribulação serão muito piores, muito mais nocivas, matarão muito mais pessoas, tanto os terremotos, como a peste, como a guerra. Tudo aquilo que vai acontecer na tribulação será de um tamanho muito maior, dimensões muito maiores. Então, amados, 5 itens aqui, 5 fatos que demonstram que ainda não estamos na tribulação. E então você pode ficar tranquilo com relação a isso. É bom que você conheça esse fato. Por quê? Eu acredito que muitos vão dizer assim, tá vendo, esses crentes ficaram falando que já estava na tribulação, que o mundo ia acabar e não acabou nada. Daqui a pouco estaremos num tempo de paz e todos dirão, olha, tá vendo, esse negócio de apocalipse, de fim dos tempos, é bobagem dos fundamentalistas. Eu tenho certeza que o diabo vai usar isso para que a fé seja desacreditada, nós sejamos desacreditados. Mas você não pode se enganar com isso. É bom que você saiba exatamente em que ponto nós estamos. Acredito eu, e espero que você também, ao apreciar esses versículos da Bíblia, você tenha chegado à conclusão que estamos chegando perto da tribulação, mas ainda não estamos na tribulação. Por isso, querido, se você gostou dessa palavra, foi esclarecedora para você, passe adiante, avise seus amigos, também se inscreva no nosso canal, acione o sininho, que você vai nos ajudar bastante. Tudo isso eu falo para que você tenha muita paz no seu coração.